Muito bem, pessoal. Agora nós vamos dar continuidade no nosso Google Docs. Vamos lá? Vamos começar aí sem muita delonga. Pessoal, aqui eu estou no Google Docs. Né? Percebam que agora que a gente está utilizando, ele começa a trazer alguns exemplos já pra gente aqui, alguns modelinhos, ó. Até então, no primeiro momento, apareceu só um documento em branco e o arquivo que a gente tinha, e agora ele começa a fazer essa carga aqui, isso aqui é natural, tá? Ele vai trazer uma galeria de modelos para vocês. Mas não é nosso foco trabalhar com isso agora. Então vamos dar um clique aqui. Vamos criar um documento em branco aqui. Pronto. Agora que a gente já começou um documento em branco, pessoal, eu vou colar um texto aqui que eu peguei da internet, da Clarice Lispector. Isso aqui é muito interessante de você fazer esse tipo de recurso, de você copiar o conteúdo de um lugar e trazer para outro, porque traz várias coisas na carga da cópia. Pessoal, é muito comum que a gente faça isso. Principalmente hoje, em épocas de IA, né, de inteligência artificial, pede-se muito para exportar o documento para a gente, mas pessoal, ainda que a IA faça quase tudo para a gente, ela depende que nós analisemos o documento, façamos a leitura do documento e que saibamos formatar um documento. Se você não sabe fazer isso, não vai dar muito bom. Todo mundo vai ver que foi Ctrl+C, Ctrl+V. Então, assim, não é assim que funciona, né? Por mais que a gente tenha esse grande aliado, nós temos que saber nos virar de outras maneiras. E aqui tem um texto que eu copiei e colei, eu vou aumentar até o zoom dele aqui para 150, para ficar bem grandinho. A gente já consegue visualizar uma diferença aqui. Por exemplo, ó, eu vou colocar aqui, cor preta. Ó, eu selecionei o quando e coloquei preto. Eu só sei disso porque naturalmente estou muito acostumado, ó, porque isso tudo aqui não está preto, isso aqui está cinza. Então, naturalmente, se você me mandasse isso aqui do jeito que estava, é uma coisa quase imperceptível. Ó, vou desfazer aqui, ó. É quase imperceptível, mas ele não é preto, ele é cinza. Então, se você não souber que tem que selecionar o conteúdo aqui e tem que vir aqui na cor do texto e colocar preto, você já perdeu. Então, é muito importante coisas triviais. Isso não é negrito, é cor preta. O texto estava cinza, estava desse jeito. Então, ó, olha como é importante saber as diferenças. Então, ó, preto, pronto. O texto está na cor que tinha que estar mesmo. Vamos lá, então, deixar esse texto mais amigável e visualizar algumas coisas, né? Muito bem. Primeiro, esse texto está todo torto do lado direito. Isso é alinhamento. Para alinhar isso, eu vou selecionar o bloco inteiro de texto. Eu vou vir aqui em alinhamento, ó, alinhar e recuar. Clico e venho e coloco justificado. E esse tipo de alinhamento vai deixar o lado lá todo retinho, ó. Viu? Se eu escolhesse a direita, ele ia jogar tudo para a direita, ó. Aí ele ia alinhar aqui e ia desalinhar aqui. Tem situações que isso se faz importante. Ou centralizar, que é colocar tudo no centro da página. Eu tenho que saber tudo isso. É uma coisa prática, vocês já conhecem, mas vai que você ainda não se lembrou que esse desenho do botão aqui é o mesmo em todos os documentos de todos os softwares que você for utilizar, né? Muito bem. Temos alguns grifos azuis. Esse grifo azul pode ser erro de concordância ou de pontuação, não propriamente erro de escrita. Então vamos dar um clique no isto e ele fala, ó, ele está dando uma sugestão de trocar aqui isto por isso. Eu não vou trocar porque quem escreveu determinou que era isto e pronto, né? Tá falando que é este documento, né? E não aquele documento. Então tá bom. Então é isto. A nossos pés. Vamos dar um clique aqui. Ele fala aos nossos pés. Pessoal, é uma questão de liberdade e de português. Então aqui você vai enquadrar o teu português, a tua necessidade. Não vou modificar porque aqui tem uma parte que foi... isso aqui é produção textual de alguém, então eu não vou mexer nesses formatos aqui, beleza? Muito bem, se eu precisasse colocar um parágrafo aqui, pessoal, eu não utilizo esse método tradicional de fazer barrinha de espaço, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, isso aqui você usava na época da datilografia, né? Vamos tentar relembrar aqui, pessoal, já passou essa época, você não vai mais ficar contando espaço, 1, 2, 3, 4, 5, na próxima linha, 1, 2, 3, 4, 5, não vai utilizar, já passou, você venceu esse período. Vamos lá? Então, ó, para colocar parágrafo, não é barra de espaço.
Eu vou apagar aqui esse espaço que eu coloquei, porque uma hora você vai colocar 5, uma hora você vai colocar 6 e vai ficar um texto todo bagunçado. Seleciona o teu conteúdo todo e vem aqui em cima, ó, e move todos os parágrafos. Quem determina o parágrafo? Ponto final. Sua professora cansou de falar no ditado lá da escola. Parágrafo, letra maiúscula. Pois é, o parágrafo, letra maiúscula é ponto final, enter. Enter. Isso aqui é um parágrafo, tá? Letra maiúscula. Eu tenho que começar tudo com letra maiúscula. Todo lugar que teve um ponto final e um enter, começa com letra maiúscula. Repara bem, ó. Depois do ponto final, P maiúsculo. Depois do ponto final, N maiúsculo. Depois do ponto final, A maiúsculo. Aonde é minúsculo é continuidade do parágrafo anterior. Então, perceba que você não estudou com a professorinha à toa ou com o professor à toa. Né? Então, é muito importante só essa prática aí da escola vir para cá. Aqui é uma abstração da vida real. Muito bem. Aqui no parágrafo eu vou selecionar tudo isso aqui e eu venho aqui em cima, ó. Tá vendo? Eu venho lá no recuo da primeira linha, naquele quadradinho. Mas eu tenho que colocar a ponta do mouse lá em cima, ó. Recuo da primeira linha, tá vendo? É no de cima. No de baixo eu mexo tudo, ó. Clico, seguro e arrasto, ó. Aqui tem uma cola legal. É 1,25 centímetros, ó. Eu passei ali, ele já marcou 1,25. Isso não acontece no editor de texto físico, no Microsoft Office Word. Lá não tem. Você tem que entender de visualizar isso na régua. Muito bem, ó. Já coloquei parágrafo em todos automaticamente. Já alinhei todos automaticamente. Então eu não tenho problema mais com isso aqui. Vou colocar aqui um nome aqui para... como que é o nome desse texto da Clarice Lispector? Vamos ver se eu encontro lá onde eu copiei isso aqui, né? Para colocar o texto dela não tem o título, não fala, então tá bom. Então só vou colocar aqui em cima o nome do documento. Clarice. Opa, é Clarice com C, ó, eu tô ofendendo. Clarice Lispector. Se eu colocar Clarice com 2 S, eu estaria errando o nome da Clarice, né? Que inclusive é um nome que eu não tenho direito de errar. Então, Clarice Lispector, né? É a autora do texto, então eu coloquei aqui o nome de Clarice Lispector. Se eu vou lá no meu Drive, que eu não fechei até agora, ó, e venho aqui no página inicial, né? Vamos lá, atualiza. Não atualizou? Eu vou vir no meu disco. Aí, já apareceu aqui, ó. Clarice Lispector. Quando eu fechar isso aqui e salvar, ele vai vir aqui pro página inicial e vai aparecer pra gente aqui. Por enquanto eu não mexi com ele, não salvei ele, não vem pra cá. Muito bem. Então, não salvei não fechei, não utilizei como prazo de tempo para ele ficar gravado lá na nossa página inicial. Então, muito bem, fiz isso, já tô com o meu texto bonitinho, já tá ali alinhadinho. Vamos ver como que funciona agora espaçamento, né, de texto, né? Vou selecionar o meu texto aqui. E aí que tem um botãozinho, ó, que é o espaçamento entre linhas, eu vou dar um clique. Eu posso colocar aqui muito bem, ó, um espaçamento aqui de 1,5 linhas, que é um padrão para texto, tá vendo, ó? Coloquei o espaçamento, já ficou ali bacaninha, né? Eu posso muito bem deixar ele com 1,15, ou simples, né? Bem justinho. Eu posso vir aqui no espaçamento também e posso colocar, por exemplo, que eu quero o espaço depois do parágrafo, Enter, ó. Depois do Enter, ele dá um espacinho, ó. Tá vendo? Isso aqui não é um espaço em branco, não é um Enter que eu fiz aqui. Quando eu pressionei Enter aqui e dei um ponto final e joguei para a linha de baixo, eu tô falando aqui quando eu coloquei o espaçamento depois do parágrafo, que é esse aqui, ó, ele já ficou como remover, tá vendo? Quando eu coloquei o espaçamento, ele pegou ali depois de cada pontinho final, que teve um Enter, e ele aumentou um espaçamentozinho ali de um espaçamento simples, né? Se eu tivesse 1,15, ele ia colocar 1,15, e se fosse 1,5, ele ia colocar 1,5 também. Uma vez que você colocou o espaçamento aqui, pessoal, ele não aparece mais adicionar, ele vai aparecer a opção do quê? De remover. Se eu quiser remover o espaço, eu dou um clique aqui, ó, ele ajusta o texto de novo. É importante saber isso porque muitas vezes você vem aqui, por exemplo, e coloca aqui, ó, eu vou colocar a assinatura dela aqui, ó, eu vou colocar como se fosse assim, ó, Clarice Lispector, e vou colocar aqui, ó, embaixo, nome. Às vezes você coloca o espaçamento entre linhas aqui e ele fica desse jeito aqui, ó. Vale para qualquer documento, tá? Esse espação, né? Você tem que saber colocar, remover e colocar espaçamento entre parágrafo, porque quando você notar que uma linha está muito distante de uma da outra e você quer trazer esse nome para baixo para ficar o mais grudadinho possível, você tem que saber que é removendo o espaço depois do parágrafo. Então seleciona tudo aqui, vem aqui
e remove. Ó, não apareceu remover, então eu adiciono primeiro, depois eu vou de novo e removo. Aí ele ajusta. Aí eu venho aqui, ó, espaçamento simples também, né? Eu tenho que colocar espaçamento simples, que é o que tá lá. Pronto, ó, removi o espaço depois do parágrafo e coloquei espaçamento simples, juntei o texto. É porque eu tinha colocado um espaço aqui, então ele naturalmente, se tiver com esse espaço, ele não vai juntar. Porque não é só tirar o depois do parágrafo. Belezinha? Então é isso, galerinha. Ó, tá vendo como que vai ganhando força as coisas? Eu vou colocar aqui Clarice Lispector, eu vou colocar em negrito, eu vou apagar este nome aqui, vou colocar ela alinhada à direita, como é os campos de assinatura, e pronto. Tá feito o meu primeiro texto, o meu primeiro formato. Abraço para vocês, nos vemos na próxima aula.